Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao Tudo Sobre Copas. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das principais notícias e histórias sobre a Copa do Mundo e demais campeonatos de futebol pelo mundo. Ajude a aumentar a nossa comunidade, já somos quase 400 no canal. Gratidão! A Copa do Mundo, enfim, está chegando e nada melhor do que ficar por dentro da data e horário de todos os jogos da Copa do Mundo do Catar. E você, torcedor, está confiante na nossa seleção brasileira? Vamos trazer o Hexa e aumentar a nossa galeria de troféus? A Copa do Mundo inicia no dia 20 de novembro, um domingo, às 13 horas. Dia bom para o churras, hein? O jogo de estreia, como de costume, será entre a seleção dona da casa e cabeça de chave do Grupo A, o Catar, contra a seleção do Equador. No dia seguinte, 21 de novembro, teremos mais 3 jogos, sendo pelo Grupo B, às 10 horas, o confronto entre a Inglaterra e o Irã. Pelo Grupo A, às 13 horas, teremos o jogo entre Senegal e Holanda. Pelo Grupo B, fechando o dia de jogos, teremos às 16 horas os Estados Unidos contra o País de Gales. Lembrando, pessoal, que os horários aqui são todos horários de Brasília, tá? No dia 22 de novembro, teremos 4 jogos por dia, e será assim até o final da fase de grupos. Para quem gosta de futebol, haja maratona de jogos, hein? Logo cedo, às 7 horas, pelo Grupo C, o jogo será entre Argentina e Arábia Saudita. Pelo Grupo D, às 10 horas, teremos o confronto entre a Dinamarca e a Tunísia. Pelo Grupo C, fechando a primeira rodada do grupo, às 13 horas, o México enfrenta a Polônia. Fechando o dia e encerrando a primeira rodada do Grupo D, teremos a estreia da atual campeã, a França, contra a Austrália. No dia 23 de novembro, às 7 horas, teremos o jogo entre Marrocos e Croácia pelo Grupo F. Às 10 horas, pelo Grupo E, teremos o jogo entre a Alemanha e o Japão. Pelo Grupo E, às 13 horas, teremos a estreia da Espanha contra a Costa Rica. E fechando o dia, pelo Grupo F, às 16 horas, o jogo entre Bélgica e Canadá. No dia 24 de novembro, às 7 horas, a Suíça enfrenta Camarões, pelo Grupo G, Grupo do Brasil. Às 10 horas, pelo Grupo H, o Uruguai enfrenta a Coreia do Sul. Às 13 horas, ainda pelo Grupo H, teremos Portugal contra a Gana. De olho nesse grupo, pois sairá daqui o adversário do Brasil nas oitavas de final. E fechando o dia, teremos a estreia da nossa seleção brasileira. Será um jogo difícil contra a seleção da Sérvia. Que o Brasil inicie bem sua caminhada na Copa do Mundo. No dia 25 de novembro, iniciando a segunda rodada da fase de grupos, às 7 horas teremos o jogo entre País de Gales e Irã, válido pelo Grupo B. Às 10 horas teremos os donos da casa, o Catar, contra Senegal pelo Grupo A. Às 13 horas, ainda pelo Grupo A, teremos a Holanda enfrentando a seleção do Equador. E às 16 horas, teremos a favorita do Grupo B, a Inglaterra, contra os Estados Unidos. No dia 26, às 7 horas, válido pelo Grupo D, teremos o jogo entre Tunísia e Austrália. Às 10 horas, pelo Grupo C, teremos o confronto entre a Polônia e a Arábia Saudita. Pelo Grupo D, às 13 horas, teremos o confronto entre França e Dinamarca. Pode ser com certeza a decisão do primeiro lugar no grupo. E fechando o dia, às 16 horas, teremos o confronto entre Argentina e México, válido pelo Grupo C. No dia 27 de novembro, logo cedo, às 7 horas, pelo Grupo E, teremos o confronto entre o Japão e a Costa Rica. Às 10 horas, já agora pelo Grupo F, teremos o confronto entre Bélgica e Marrocos. Ainda pelo Grupo F, às 13 horas, teremos o confronto entre a Croácia e o Canadá. E fechando o dia, pelo Grupo E, às 16 horas, grande clássico de campeãs, é a Espanha contra a Alemanha. No dia 28 de novembro, pelo Grupo G, às 7 horas, teremos o confronto entre Camarões e Sérvia. Às 10 horas, pelo Grupo H, teremos o jogo entre Coreia do Sul e Gana. Às 13 horas, pelo Grupo G, teremos a nossa seleção brasileira, enfrentando a Suíça. Esse deve ser mais um jogo difícil do grupo. E pelo Grupo H, às 16 horas, teremos o jogo entre Portugal e Uruguai.
No dia 29 de novembro, teremos o início da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. E no dia 29, teremos os jogos do grupo A e do grupo B. Às 12 horas, teremos os jogos do grupo A, iniciando por Equador contra Senegal e depois Holanda contra o Catar. Pelo grupo B, às 16 horas, teremos o jogo entre Irã contra os Estados Unidos e País de Gales contra a Inglaterra. No dia 30 de novembro, teremos os jogos do grupo C e do grupo D. Pelo grupo C, às 12 horas, teremos os jogos entre Tunísia contra a França e Austrália contra a Dinamarca. E pelo grupo D, às 16 horas, teremos o confronto entre a Polônia e a Argentina e a Arábia Saudita contra o México. Já no dia 1º de dezembro, teremos os jogos do grupo F e do grupo E. Às 12 horas, os jogos do grupo F, começando por Croácia contra a Bélgica e depois Canadá contra Marrocos. E pelo grupo E, às 16 horas, teremos os confrontos entre Japão e Espanha e depois Costa Rica contra a Alemanha. E fechando a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Catar, teremos os jogos do grupo H e do grupo G. Pelo grupo H, às 12 horas, no dia 2 de dezembro, teremos os jogos entre Coreia do Sul e Portugal e Gana contra o Uruguai. Já pelo grupo G, teremos a definição do grupo do Brasil. Às 16 horas, teremos os jogos entre Sérvia e Suíça e Camarões contra Brasil. E aí, torcedor, será que os favoritos França, Inglaterra, Argentina, Espanha, Alemanha, Brasil e Portugal passam em primeiro nos seus grupos? Já pensou termos um Brasil e Portugal logo nas oitavas? Escreva nos comentários quem você acha que passa para as oitavas e seguirá firme rumo ao título da Copa do Mundo 2022. Já deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro das principais notícias sobre a Copa do Mundo. Gratidão! E após a fase de grupos, teremos as oitavas de final. As oitavas de final começam no dia 3 de dezembro, tendo o primeiro jogo das oitavas de final entre o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B. E o segundo jogo das oitavas será às 16 horas entre o primeiro do grupo C contra o segundo do grupo D. No dia seguinte, dia 4 de dezembro, teremos mais 2 jogos válidos pelas oitavas. Será o jogo da oitava 5, que será às 12 horas entre o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. E o jogo oitava 6 será às 16 horas entre o primeiro do grupo D contra o segundo do grupo C. No dia 5 de dezembro, teremos mais 2 jogos pelas oitavas de final. O jogo oitavas 3 será às 12 horas entre o primeiro do grupo E contra o segundo do grupo F. E o jogo oitavas 4 será às 16 horas entre o primeiro do grupo G contra o segundo do grupo H. Se o Brasil passar em primeiro no seu grupo, grupo G, estará nesse jogo do oitavas 4. E no dia 6 de dezembro teremos 2 últimos jogos das oitavas de final. O jogo oitavas 7 será às 12 horas entre o primeiro do grupo F contra o segundo do grupo E. E o jogo oitavas 8 será às 16 horas entre o primeiro do grupo H contra o segundo do grupo G. Se o Brasil se classificar em segundo, vai jogar esse jogo aí oitavas 8. Será que ele vai se classificar em segundo, pessoal? O que vocês acham? E a fase seguinte será as quartas de final, tendo os vencedores dos jogos das oitavas de final. O jogo quartas 1 será no dia 9 de dezembro, às 16 horas, e será entre o vencedor do jogo das oitavas 1 contra o vencedor da oitavas 2. O jogo quartas 2 será às 12 horas e será entre o vencedor da oitavas 3 contra o vencedor da oitavas 4. Já no dia seguinte, no dia 10 de dezembro, teremos os mais 2 jogos das quartas de final. O jogo quartas 3 será às 16 horas e será entre o vencedor da oitava 5 contra o vencedor da oitava 6.
O jogo quartas 4 será às 12 horas e será entre o vencedor da oitava 7 contra o vencedor da oitava 8. Será que o Brasil estará aqui nesta fase? E com os vencedores das quartas de final, teremos os dois jogos da semifinal. O primeiro jogo, que será o Semi 1, será no dia 13 de dezembro, às 16 horas, e será entre o vencedor das quartas 1 contra o vencedor das quartas 2. E o jogo Semi 2 será no dia seguinte, 14 de dezembro, às 16 horas, entre o vencedor das quartas 3 contra o vencedor das quartas 4. E quem perdeu a semifinal ainda terá mais um jogo na Copa do Mundo, que será a decisão do terceiro lugar, que será no dia 17 de dezembro, às 12 horas, e será entre os perdedores dos dois jogos das semifinais. E no dia seguinte, a grande final, dia 18 de dezembro, às 12 horas, entre os dois ganhadores das semifinais. E claro que a nossa seleção estará nessa final e trará o Hexa. Vamos fazer aquela corrente para frente em busca do título da Copa do Mundo Catar. E aí, torcedor, quem chegará com o Brasil na final? Ou você acha que o Brasil não chegará na final? Escreva nos comentários quem será a seleção campeã do mundo de 2022. E você, é bom de palpite? Copa do Mundo, claro que temos que ter um bolão. E o Tudo Sobre Copas está realizando o seu primeiro bolão. Veja na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link para participar e verificar as regras de participação. Forte abraço!